Olá, já parou para pensar por que certos padrões se repetem na nossa vida? Sabe, quase como um eco que vem de muito longe, de gerações passadas? Pois é, existe uma força invisível que pode explicar muita coisa sobre isso. Hoje a gente vai mergulhar fundo no que é essa força, o vínculo ancestral. E para a gente começar essa conversa, tem uma pergunta que parece simples, mas que na verdade desafia tudo que a gente pensa sobre o nosso próprio começo. Quando é que a vida de uma pessoa começa de verdade? Será que é no nascimento? No primeiro suspiro? A resposta pode ser bem mais profunda do que se imagina. E a resposta está bem aqui, nessa ideia poderosa. A nossa história pessoal, ela não começa no dia em que a gente nasce, não. Como a citação diz, a vida começa com pertencimento, um sentimento profundo de fazer parte de algo muito maior, muito mais antigo, a nossa ancestralidade. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nessa primeira parte, a gente vai explorar essa ideia de uma vida antes mesmo do nascimento. Vamos entender o que é essa conexão invisível que nos une ao nosso passado. E o ponto central é este. Essa conexão, ela não depende de convivência, não depende de memórias, nem mesmo de saber quem foram os nossos antepassados. Não importa se alguém conheceu os avós ou se sabe o nome dos bisavós. O vínculo ancestral, ele simplesmente existe. Ele é. É uma força que está ali atuando o tempo todo, mesmo no silêncio, mesmo à distância. Agora, para entender isso de verdade, a gente precisa fazer uma distinção que é, olha, fundamental. Vamos para a próxima sessão para a gente ver a diferença entre o que é o vínculo e o que é o relacionamento. É aqui que a coisa toda começa a fazer mais sentido. Então, o que é exatamente esse tal de vínculo ancestral? Pensa nele como um elo invisível e, como dizia o pensador Bert Hellinger, indissolúvel, que não dá para quebrar. É o que nos conecta a tudo que veio antes. As forças, os padrões de comportamento, as dores que não foram resolvidas e até mesmo os destinos da nossa linhagem. E a diferença entre os dois é gigantesca, olha só. De um lado, o vínculo. Ele é como se fossem as raízes de uma árvore. Ele existe simplesmente pela origem, pelo fato da gente ter vindo de alguém. É uma ordem da vida, da existência que não tem como quebrar. Já do outro lado, tem o relacionamento. Esse sim depende de contato, de afeto, de presença. Um relacionamento pode acabar, pode ser rompido, mas o vínculo, esse permanece para sempre. E isso nos leva àquelas frases tão comuns que a gente ouve por aí. Ah, mas eu não falo com meu pai. Minha mãe me abandonou. Eu nunca nem vi a minha avó. Como a citação mostra, tudo isso são frases sobre relacionamentos. Elas são válidas, claro, mas não mudam em nada a realidade do vínculo. Ele continua lá, quietinho, atuando. Tá, então se o vínculo não pode ser quebrado, como é que ele nos afeta? É o que a gente vai ver agora. Vamos entender como a forma do vínculo, ou seja, o jeito como a gente se conecta a ele, determina o efeito que ele vai ter na nossa vida. Basicamente, existem duas maneiras de se conectar com esse vínculo, sabe? A primeira é a vinculação consciente. É ela que nos dá acesso à força, à leveza e nos abre a possibilidade de criar caminhos novos. A segunda é a vinculação inconsciente, que, na maioria das vezes, nos conecta com a fraqueza, com os fardos e nos faz repetir as mesmas histórias de sofrimento da nossa família. O jeito como a gente se vincula faz toda a diferença. E aqui que está o grande paradoxo da coisa toda. Tentar lutar contra as nossas origens, sabe? Rejeitar um pai, uma mãe, isso não quebra o vínculo. Pelo contrário, isso nos prende a ele da forma mais dolorosa que existe. A gente fica preso por uma lealdade invisível, inconsciente e acaba repetindo justamente aqueles destinos que a gente mais queria evitar. Então, qual é a saída? Bom, o caminho não é a luta, mas sim a aceitação. E a palavra-chave aqui é assentimento. E veja bem, não é concordar, não é perdoar no sentido que a gente costuma usar. É um reconhecimento profundo, interno, da realidade. É olhar para tudo o que foi, mesmo para o que foi mais difícil, e dizer: sim, isso aconteceu, isso faz parte. É um movimento de incluir e não de aprovar. Esse assentimento pode ser entendido em três movimentos internos, quase como três afirmações poderosas. O primeiro é: sim, eu tomo vocês como são. É reconhecer a realidade sem querer mudar o passado. O segundo, sim, eu venho de vocês. É aceitar a origem. E o terceiro, que talvez seja o mais transformador, sim, eu carrego este sangue e sigo adiante a partir dele. É nesse momento que a força da ancestralidade volta a fluir de um jeito bom, de um jeito positivo. Certo, mas como é que tudo isso aparece na prática, no dia a dia?
Vamos para a próxima parte, que é onde a gente vai ver o impacto disso na vida real. É aqui que o invisível se torna, olha, muito, muito visível. Um vínculo distorcido, ou inconsciente, ele dá as caras em todas as áreas da vida. No corpo, com aquelas doenças que se repetem de geração em geração. Na carreira, com o medo que a gente nem entende de ter sucesso. Nos relacionamentos, repetindo padrões de abandono, por exemplo. Nas finanças, com uma lealdade invisível à escassez que a família viveu. E na autoestima, com aquele sentimento de vazio que parece que nada no mundo consegue preencher. A questão central é esta: quando o vínculo está em ordem, quando existe esse assentimento, a vida flui. Sabe, parece um rio correndo livre. As coisas ficam mais leves, mais possíveis. Agora, quando ele está distorcido, com rejeição, com exclusão, tudo parece uma luta contra a correnteza. Tudo fica mais pesado, mais difícil do que precisava ser. Vamos agora para a nossa conclusão, para a gente amarrar todas essas ideias. A grande proposta aqui é começar a ver a vida como uma continuidade, encontrando força na nossa própria história. Cada pessoa é um ser único, claro, mas ninguém está separado. A gente carrega uma história que começou muito, muito antes. E a paz interna não vem de concordar com o que os nossos antepassados fizeram ou de tentar apagar as partes difíceis. A paz vem de aceitar tudo como parte da própria história, como o solo de onde a gente brotou. A afirmação interna que resume essa paz é exatamente esta: eu sou a continuidade da vida que passou por eles. Isso não tem nada a ver com orgulho ou com vergonha. É sobre reconhecer um fato da existência. A força da vida chegou até nós através deles e agora ela segue adiante através de nós. E, para a gente fechar, fica esta reflexão final. Talvez um relacionamento saudável com os pais, com os avós, não seja ou não tenha sido possível. E tudo bem. Mas o vínculo permanece. E a forma como cada um se conecta a esse vínculo, se é com rejeição ou se é com assentimento, é isso que vai determinar o que a vida, por sua vez, pode nos confiar. É o que determina a força, a leveza e o destino que a gente consegue acessar.